Venha para o lado negro da força, Luke Skywalker. Calma aí, minha gente, calma aí. Aqui é o Carlos Lares, esse é mais um vídeo do Lário Cine. Do que eu vou falar hoje? Vocês não têm nem ideia, né? Muito bem, tava faltando falar sobre Star Wars. Eu, como um grande fã de Star Wars, não poderia deixar de lado a saga intergaláctica criada por George Lucas. Eu acredito que 99% dos cinéfilos, que se dizem cinéfilos, já assistiram, gostam do filme, ou pelo menos já assistiram apenas um filme da trilogia que seja. Porque Star Wars ele faz parte da cultura pop de todas as partes do mundo, em várias gerações. E o mais legal de Star Wars, além dos filmes, é consumir Star Wars. Então são milhões de produtos licenciados, carinhas, bonequinhos, sei lá, tudo, tem de tudo Star Wars. É um império mercadológico que move milhões de dólares por ano em todo o mundo. Do Japão até os Estados Unidos, de qualquer parte do globo, todo mundo sabe o que é Star Wars. Pelo menos conhece a imagem de Darth Vader, enfim, dos sabres de luz. Esse império milionário mudou a história do cinema e o cinema foi visto como um bem consumível. Ou seja, você pode fazer um filme e expandir o universo dele através de produtos licenciados. Mas você sabe por que existe Star Wars? São pequenos fragmentos, pequenos retalhos, porque a saga intergaláctica criada por George Lucas são uma coxa de retalhos. Olha só que interessante. E se não fosse por, mais uma vez, uma fatalidade na vida de uma pessoa, a gente não teria Star Wars. Porque George Lucas era um aficionado por corridas. E ele corria bastante, né, durante a sua juventude, até que um dia bateu o carro, ficou um ano cheio de fraturas expostas pelo corpo, e ficou machucado e não podia sair da casa dele. E durante um ano de sua vida ele ficou assistindo televisão, ficava assistindo horas televisão, e via na televisão aqueles programas de ficção científica que logo lhe fizeram a cabeça. Tipo Buck Rogers, Flash Gordon. Então aquilo foi fixando na cabeça dele, ele foi criando um amor, uma admiração por aquele mundo intergaláctico que se tornou o mote, a força motriz do que a gente conhece em Star Wars. Aquela aventura espacial foi criada graças a esses filmes mais baratos da década de 30. Pasmem, pequenos fragmentos, pequenos detalhes podem ser encontrados em todos os filmes da saga. Eu digo até na nova trilogia, naquela última pífia trilogia, eu particularmente não gosto, porque eu sou das antigas. Por exemplo, a abertura que começa com aquele texto, né, subindo assim, aquilo foi tirado do filme de Flash Gordon de 1986. Aquele texto que guia o espectador para a história já tá aí uma referência de Flash Gordon. Flash Gordon que criou esses textos. Então não foi nada inovador para George Lucas isso. Voltando para o nosso mundo, saindo um pouco do espaço sideral e das brigas intergalácticas, George Lucas também teve a sua mente voltada para filmes como faroeste. Por exemplo, as cenas do primeiro Star Wars em Tatooine é muito faroeste. E não digo só faroeste italiano, os filmes de Sergio Leone, que também inspiraram George Lucas, um grande fã, confesso, do gênero, imortalizado principalmente pelos filmes de Sergio Leone. Mas também Rastros de Ódio, a cena em que ele encontra a casa dele pegando fogo e ele vê lá a figura dos tios dele mortos. Se lembra o quê? Rastros de Ódio, dos maiores filmes de todos os tempos. Né, que também tem a cena do assassinato, enfim. Além disso, filmes de guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial, com batalhas, cenas de ação aérea, como The Dam Busters, que é um filme britânico, também da década de 50, e As Pontes de Tokuri. São dois filmes que inspiraram bastante, principalmente naquelas cenas do combate dos rebeldes para destruir a Estrela da Morte. Então muitas daquelas cenas, o Han Solo atirando na sua Millennium Falcon, aquilo foi tirado de As Pontes de Tokuri e de Dam Busters, né? Que é um outro subgênero que fazia a cabeça do jovem George Lucas, né? Antes dele ingressar na faculdade de cinema. Mas a primordial, que essa é a essência dos filmes do George Lucas, que ele já cansou 1000 vezes de falar, é o subgênero chamado Jedi Geki. Olha só, o subgênero se chama Jedi Geki. Então você já pode perceber aí uma pequena referência, né? Pois bem, Jedi ele usou para definir os guerreiros com poderes da força,
tem toda aquela coisa mística, oculta e religiosa da saga do Star Wars. Pois é, foi baseado no subgênero muito popularizado pelo Akira Kurosawa. Então, já começa por aí a principal referência de Star Wars. O primeiro Star Wars, a base do Star Wars, a premissa foi baseada no filme da década de 50 também do Kurosawa, que não é tão famoso, mas também é uma pequena joia do cinema nipônico, que é A Fortaleza Escondida. Lá você tem dois protagonistas trapalhões, que inspiraram o C-3PO e R2-D2, olha lá, veja bem, que precisam salvar uma princesa. Alguém lembra da princesa Leia aí? Princesa Leia? Das garras de um tirano imperador, que é nada mais nada menos, preciso citar, Darth Vader. Além de A Fortaleza Escondida, George Lucas ele se inspirou em muitas sequências do filme Yojimbo, o guarda-costas, para cenas de ação, principalmente entre duelos de sabres de luz. Ele reproduziu com toda a semelhança algumas cenas do clássico filme de ação de samurai da década de 60. Outra referência bastante interessante é como o Yoda surgiu. O Yoda surgiu na cabeça de George Lucas depois de assistir Os Sete Samurais, a obra suprema do cinema mundial, da sétima arte. O sábio do filme, o mais velho dos samurais, ele inspirou toda a sabedoria Jedi do nosso querido mestre Yoda. Esse amor pelo cinema nipônico ele não ficou só aí. Anos depois, sabendo da admiração que George Lucas nutria por Akira Kurosawa, o diretor japonês foi lá nos Estados Unidos e conheceu ele pessoalmente, quis conhecê-lo pessoalmente. E ao lado de Francis Ford Coppola, que também outro admirador do trabalho de Kurosawa, eles se juntaram para produzir um filme do Kurosawa, que é Kagemusha, A Sombra do Samurai, que é um filmão, um baita de um filme de samurai de 1980 que eu recomendo, mas isso é outra história. Eu já ia me esquecendo que aqui, ó, nosso amigo aqui, o capacete dele, do Darth Vader e dos Stormtroopers, porque eu devia estar me vestido, mas acho que a câmera não pegou, foram baseados nos capacetes usados pelos samurais nos filmes do Kurosawa. Esse também é outro aspecto estilístico e notório que fez parte das referências de George Lucas para compor Star Wars. Além disso, além das referências nipônicas de George Lucas, é válido ressaltar outros fragmentos que ele se inspirou e que ele copiou, digamos assim, ou homenageou, se você preferir, dentro da obra de Star Wars. Primeiramente, em 2001, clássico de Stanley Kubrick, algumas tomadas remetem muito ao filme de 68. Outra referência bastante evidente é o documentário, que é uma propaganda nazista, que é O Triunfo da Vontade, também na cena final do filme, as tropas dos rebeldes todas unidas de forma uniforme, é baseada amplamente na obra da diretora alemã. Também tem referências, o C-3PO, por exemplo. O C-3PO ele é baseado completamente no robozinho do filme Metrópolis, de Fritz Lang. E o R2-D2 é baseado num robô também que emite sons. No filme de ficção científica de 1972, A Corrida Silenciosa, que tinha Bruce Dern como o protagonista do filme. Outra referência é Simba e a Princesa, aventura de fantasia baseada nas Mil e Uma Noites, de 1962. Ajudou a ele fazer, por exemplo, aquela cena da Princesa Leia e do Luke Skywalker atravessando aquele fosso da Estrela da Morte. Aquilo lá, se você ver, se colocar a cena, elas são idênticas. E George Lucas tinha um motivo para isso. Ele se auto-intitula um mau diretor. Há quem diga que ele realmente é um mau diretor. Eu acho que ele é um diretor mediano. Mas por quê? Ele não tinha muitas ideias, então ele pegava um pouco de cada, como eu disse, de cada inspiração dele para compor as cenas. Então ele pensava assim, eu achei legal esse tipo de cena, então o meu filme vai ter que ter uma cena igual a essa. Na verdade é uma homenagem que ele está fazendo ali, e é um jeito interessante de compor uma determinada cena, um determinado take, baseando-se nos filmes que ele mais gostava. Então ele achava que ficava legal e vamos dizer a verdade, ele acertou em cheio. Tanto é que todo mundo acredita muitas formas de se fazer, de filmar Star Wars a ele, mas não.
São todas referências. E todas essas referências compõem esse nosso universo e essa mitologia que todos nós adoramos, consumimos, vestimos, nos fantasiamos, enfim. Star Wars é isso. É cinema japonês, é cinema italiano, é um pouco de tudo. E eu recomendo pra você, se você quer conhecer um pouco mais desse universo, toda essa inspiração de samurais, esse mundo de lealdade, de glórias, enfim. Pega um filme do Kurosawa, vá assistir um filme do Kurosawa. Se você realmente é fã de Star Wars, vá assistir Os Sete Samurais, Yojimbo, Fortaleza Escondida. Você vai ver que, além de você adentrar melhor ao mundo do Star Wars, você vai conhecer um universo japonês brilhante, maravilhoso. E também tem uma lenda muito curiosa, essa eu não posso dizer se é oficial ou não, mas faz todo sentido, é que Star Wars é muito baseado no filme O Mágico de Oz. Também pudera. Você tem o Chewbacca como o leão, você tem o Homem de Lata, que é o C-3PO, você tem a Dorothy como a Princesa Leia, você tem a Bruxa como o Darth Vader, e o próprio Mágico de Oz é o velho sábio Obi-Wan Kenobi. Mas isso daí também não é explicado, muita gente acredita nessa teoria. É instigante, é legal, né? O Mágico de Oz sempre está presente aí na cultura pop, seja em Pink Floyd, Star Wars. Bacana, bacana, mas isso também não foi provado pelo nosso querido e estimado diretor bilionário californiano George Lucas. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, particularmente, sou um grande fã. E você é um grande fã de Star Wars? Se sim, por favor, comente aqui embaixo. Faça algumas suas ressalvas, né, sobre a saga intergaláctica. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Não deixe de curtir os nossos parceiros. Se não fossem por eles também, a gente não cresceria tanto em número de visualizações e de seguidores. Não deixe de curtir Lário Cine no Facebook, nosso canal. Que a força esteja com você. Bom Star Wars, bons filmes de Jidaigeki para você. E até o próximo programa do Lário Cine. Até a próxima. Venha para o lago.